Olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. E a gente está aqui para mais uma aula da turma classe da classe 1721. É porque tem hora que eu falo turma 1721, tem hora que eu falo classe 1721. Agora eu queria falar os dois juntos, pelo jeito. Mas a gente está aqui para mais uma aula da nossa turma. Espero que você esteja aí acompanhando as nossas aulas. E hoje a gente vai falar ainda um pouquinho do final do capítulo 6 de Mateus, para a gente então entrar, né, no próximo assunto, ainda dentro do assunto Sermão do Monte, mas que é o capítulo 7. Amém? Antes vamos orar. Você que pode, que está aí concentrado, larga tudo o que você está fazendo para concentrar na aula, não para ouvir as minhas palavras, mas para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, né, através do que a gente tem para aprender hoje, e que o Espírito Santo de Deus, né, te oriente acerca do que Ele quer passar para nós nesta manhã. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus soberano, Pai, que mesmo com todo o teu poder, o Senhor escolhe habitar em nós. O Senhor escolhe fazer de nós a tua morada, Deus. E como nós somos gratos por isso. Oh, Pai, te louvamos porque de uma maneira, oh Deus, maravilhosa o Senhor nos formou, o Senhor cuida de nós, oh Pai. Oh Deus, ensina-nos a confiar em Ti, Senhor. Pai, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações. Prepara, Deus, esse coração que está ouvindo agora, como uma boa terra que vai receber a boa semente, que é a Tua palavra, Deus. Não sejam as minhas palavras, mas sejam as Tuas palavras, Deus. O Teu Santo Espírito, Senhor. Alcança-nos para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço para essa lição, para essa aula, para todos que estão ouvindo, mesmo que não sejam dessa turma, mas para cada um. Alcança, Pai, eu confio no poder do Teu Espírito para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, na nossa última aula, a gente viu sobre Mateus 6, a gente falou sobre a questão dos olhos. Se seus olhos forem bons, né, o teu corpo terá luz, mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva, e quão tremendas são essas trevas. Continuando nos versículos de Mateus, o próximo seria o versículo 24, que vai falar da questão de servir dois senhores. Sobre esse versículo, tem um vídeo aí no canal da igreja. Eu gostaria que você assistisse, é um vídeo rápido, tem aproximadamente 10 minutos, com 2% de margem para mais ou para menos, mas é um vídeo rapidinho que vai falar sobre esse versículo 24. Eu gostaria que você assistisse, porque não tem como separar o que a gente tem estudado aqui. Então, é segmento do que eu vou falar aqui, tá? Né? O que antecede o que eu vou falar aqui está dentro desse outro vídeo que está aí no canal. Uma aula rápida que está lá o título. Eu espero, assista, por favor, para a gente estar todo mundo inteirado do mesmo assunto. Então, hoje a gente vai falar do versículo 25, porque a gente falou durante a semana 24 e a gente vai dar continuidade, então, no capítulo 6, rumo ao final dele. Então, você que pode abrir sua Bíblia aí comigo, abra aí em Mateus 6, versículo 25, e diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? É uma pergunta. Tem algumas versões, na minha da King James vai falar: não andeis preocupados. Quando fala preocupado, na sua versão que está aí preocupado, não é só a preocupação natural que a gente tem, porque ninguém aqui está ensinando que a gente tem que ser omisso ou negligente em não trabalhar,
ninguém aqui desta igreja, desse ensino, está falando que você não precisa fazer nada, que Deus vai fazer todas as suas vontades. A gente não ensina isso aqui. Quando fala as preocupações, e aí eu gostei dessa versão que fala, por isso não andeis ansiosos. Então, é da vontade de Deus que cada um trabalhe, né, para se alimentar, porque foi assim ordenado lá desde Gênesis: do suor do teu rosto comerás o pão, né? É da vontade do Senhor que você supra a necessidade da sua família, dos seus familiares. É vontade do Senhor que você não deva a ninguém, né? Em Romanos 13:8, Paulo vai falar assim: não deveis coisa alguma a não ser o amor. Se você for dever a alguém, né, que você deva o amor, não que você honre com o que você precisa quitar. E aí, por isso que eu falei que é continuação, porque a gente vem falando disso, né, que o cristão precisa ter sua palavra, quando a gente falou do sim, sim, não, não. Então, na verdade, Deus não está falando aqui, Jesus, com essa passagem do Sermão do Monte, não está falando para a gente não fazer nada, tá? Existe uma leve diferença e a gente precisa entender, por isso que e Paulo também vai falar sobre o espírito de moderação, né? A gente precisa ter um espírito de moderado. Então, não é eu não confiar em Deus, mas também não é eu fazer nada, né? Cada um faz a sua parte. Então, a gente vai ficar com, para você que tem a versão aí da Bíblia, preocupados, não andeis preocupados, entenda como ansioso, a palavra é essa, né? Não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Então Deus, Ele não está preocupado aí, não está querendo nos orientar sobre não fazer nada. Na verdade, Ele nos orienta a fazer as coisas. A questão é a preocupação. Qual o tipo de preocupação que Jesus está orientando aqui? A preocupação, aquela que dá angústia, que é a ansiedade. Aquela preocupação desconfortável, descontrolada, perturbadora, né? Então, esse tipo de preocupação, que é a preocupação de uma ansiedade, que Jesus está condenando. Então, essa preocupação, né, que gera angústia, desconfortável, perturbadora, Jesus condena esse cuidado porque ela gera dor ao corpo e à alma, né? Se a gente for falar sobre ansiedade, no tempo que a gente tem vivido, é uma das maiores doenças, né? É a ansiedade. Então, o que Jesus nos orienta é não ter esse tipo de preocupação, essa preocupação que consome o corpo e acaba engolindo o espírito, né? A pessoa não dorme, a pessoa não come ou come demais, porque são reflexos da ansiedade no corpo, né? Ou então já ouviu falar, tem crises de ansiedade, tem medo. Então a ansiedade causa isso e ela é uma grande doença, mas além de uma grande e uma grave doença, o que Jesus vem nos orientar acerca da palavra, que você andar ansioso com o que a gente vai acontecer no futuro, a gente, na verdade, negligencia as bênçãos presentes. A gente não consegue enxergar tudo que a gente tem no hoje, a gente não vive o hoje. Por isso que ele finaliza esse capítulo 6 falando: cada dia cabe o seu próprio mal. Mas porque a gente preocupa demais com o futuro, com o porvir, né? Porque a gente não se preocupa de uma forma moderada, a gente preocupa com medo, com insegurança do futuro, né? Se a gente a ansiedade nesse sentido que Jesus está falando, porque ele fala de ansiedade acerca do que é necessário, daquilo que a gente vai comer e daquilo que a gente vai vestir. Não andeis ansiosos com essas coisas, né, diz o Senhor Jesus, porque a vida é muito mais que isso. Então, o tipo de ansiedade que Jesus está, a preocupação, né, o tipo de preocupação que Jesus condena aqui é a ansiedade, né? Aquela ansiedade, aquela preocupação que consome você por dentro. É aquela preocupação que tira o seu olhar das coisas do hoje,
né, do tudo que você tem, mas te deixa apreensivo do que pode acontecer, do dinheiro que não tem para pagar uma conta, né, e por aí vai. Então Jesus orienta acerca sobre essa ansiedade. Não é apenas só uma doença. Então a ansiedade não é só uma grave doença. Eu diria que ela é uma afronta a Deus. Como assim? Ela é como se fosse uma ofensa, né? Porque Deus, ele derrama sua graça sobre nós. Ele é grande, ele é o criador do universo, ele sabe de todas as coisas. E quando eu me preocupo, eu digo para Deus: não, peraí, Deus, você não sabe o que você está fazendo. Será que é nesse ponto, né? Quando a gente anda ansioso, a gente diz para Deus, como se ele não fosse justo, o justo juiz não fosse justo, o grande juiz não fosse justo, porque Deus sabe de tudo, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe da nossa preocupação, aquela que você, até onde deve ir a sua preocupação com a sua família, até onde deve ir a sua preocupação com com os seus compromissos financeiros. Mas a questão é: deposite a sua confiança no Senhor que sabe todas as coisas, no Senhor que criou tudo, né? O Criador do universo e tudo que há nele está pedindo para você confiar nele. Será que Deus precisa de algum conselho nosso? Será que Deus precisa, ou Ele não sabe de todas as coisas, que você precisa explicar alguma coisa para Ele? Será que Deus precisa, ou Ele não é sábio o suficiente? Precisa de um conselho sobre sabedoria? Então, às vezes, quando a gente anda muito preocupado: ô Camila, você fala isso porque você não passa o que eu passo. Cada um passa a sua dificuldade. Eu não sei o que você está passando, mas eu também tenho dificuldades. E eu sei que a gente precisa, o que eu sei é que Jesus, mediante a palavra, mas aí a gente só confia na palavra se eu crer. Então eu preciso acreditar o que está aqui, Jesus falou. E eu preciso acreditar que Jesus é Filho de Deus. Então eu preciso acreditar na existência de Deus para eu confiar nele. E é isso eu falo no vídeo dos senhores. Então eu escolho quem servir. Se eu sirvo a Deus, se eu escolho servir Deus em vez de servir ao dinheiro, eu não me preocupo, eu não ando ansiosa com essas coisas, né? Porque eu sei em quem eu tenho crido, não é assim? Então, será que, né, igual a gente estava falando, será que eu preciso dar um conselho para Deus? Falar assim: Deus, eu tenho uma conta para pagar no mês que vem e pelas minhas contas aqui não vai dar. Vou dar um conselho para o Senhor. Aumenta o meu salário. Será que a gente precisa fazer isso? Você acha que Deus não sabe de todas as coisas? Então, quando a gente anda ansioso com as coisas dessa terra, entenda que há uma diferença. Não estou falando para você ser negligente e não preocupar. A questão é: não andeis ansiosos com estas coisas, essas coisas que foram citadas aqui. Então, Deus, ele não precisa do nosso conselho, ele continua sendo Deus. E ele é o Deus de toda ciência, de todo conhecimento, né? Então ele não precisa também de nenhum exercício aí para sabedoria. Então, cuide para que esses pensamentos, os nossos pensamentos, as nossas preocupações não tomem um caminho, não tomem uma direção que vai te gerar a ansiedade, que a sua preocupação não gere aquela preocupação que é aflita, né, que preocupa, que não tem o sono, que não tem a paz. Porque ter a paz não é ausência de tribulação, de dificuldade. Ter a paz é confiar que mesmo em meio àquele caos que você está, Deus, você confia num Deus que pode todas as coisas. Amém? Então, com os nossos olhos em Deus, por isso que eu estou falando que a questão está tudo interligado com os versículos anteriores que a gente foi estudando. Então, é preciso que você assista todas as aulas para entender do que eu estou falando. Os nossos olhos, quando a gente fala dos olhos bons e dos olhos maus, os olhos, né, com os olhos em Deus, os nossos olhos em Jesus. Então, com os olhos em Deus, faça tudo que você pode para prover as coisas de uma forma honesta.
Faça tudo o que você pode, você tem que fazer. E ponha todas as coisas que você fez nas mãos de Deus, nas melhores mãos que poderia colocar, que é nas mãos de Deus. Né? E aí a gente deixa o resultado, deixa os feitos, as consequências de confiar em Deus, Amém? Então, você faz tudo o que é possível a você e você entrega na mão de Deus o que não é da sua alçada e Deus faz a parte dele. Ele não é homem para que minta, então ele cumpre. Deus nunca falha, né? Então, hoje eu vou ser breve, vou falar só desse versículo. E semana que vem a gente vai falar ainda vamos ver se a gente fala um pouco mais dos outros versículos. Mas na parte B do versículo fala assim, ó, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, se Deus nos deu a vida, que aqui Jesus está falando que a vida é muito mais do que comer e vestir, né? Então, se Deus, que é dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, nos deu a vida, o maior dom, né? A gente já tem a vida, Ele deu aquilo que é mais importante do que comida. Ele também não vai te dar comida? Se um Deus que te deu a vida também não vai te dar o que vestir, né? Quando Adão e Eva e Adão, porque enfim, quando eles pecaram, e aí se viram nu, Deus se propõe em vesti-los, mesmo em pecado. Então, assim, a gente preocupa com coisas pequenas, sendo que a gente precisava preocupar com coisas tão mais importantes. A gente deveria ter o mesmo receio de quando a gente perde um dinheiro e da mesma maneira como a gente peca, né? Mas a gente desespera quando a gente perde o dinheiro, mas a gente é incapaz de desesperar quando comete os mesmos pecados direto. Então, a questão é que a gente prioriza outras coisas, né? Então, o Deus que te deu a vida, que é o maior dom, né? Tudo aquilo que a gente pode, Ele soprou o fôlego dele, né? O Espírito dele em nós. Então, Ele te deu a vida, Ele te fez a imagem e semelhança dele, né? Ele te ama, nos escolheu amar, Ele tem cada um de nós como moradia, como morada. Você acha que Ele não vai te dar comida para manter essa vida? Você acha que vai morrer de fome? Morrer de fome. Uma coisa são as outras comidas. Agora, a necessidade. Será que Deus não vai suprir a sua necessidade? Pensa aí mesmo, que um Deus que deu a sua vida. Ou pensa aí então no Deus que deu a filha do seu único filho, por nós, a salvação. Não vai te dar o alimento para sustentar esse corpo, essa vida. Ou não vai te dar a vestimenta para vestir esse corpo que Ele te deu a vida, né? Como que a gente pode duvidar que Deus não vai suprir a nossa necessidade? Então, isso é tão verdadeiro se a gente entregar a Ele, né? E servir a Ele de todo o coração. Por isso que eu falei, e eu vou falar mais uma vez, para você assistir o vídeo dos dois senhores. Porque quando a gente escolhe servir a Deus como o Senhor e não o dinheiro, e não a mamon, que é o outro Senhor que Ele fala aqui em Mateus 24, né? Porque quando você tem dois senhores, a gente gera até um certo desconforto, porque se você tentar servir a Deus, com certeza você não vai fazer todas as coisas que agradam ao mundo. E se você servir ao mundo, com certeza você vai afastar Deus. Então, são coisas mutuamente excludentes. Você não vai conseguir servir os dois. E você vai sofrer tentando... Aquela pessoa que tenta servir os dois, como é angustiante e desconfortável tentar servir os dois senhores, né? Ou você vai satisfazer um, ou você vai magoar o outro. Não tem como, né? E, consequentemente, você vai obedecer aquele que você ama mais. Então, a questão, quando a gente serve o Senhor de todo o coração e você escolhe apenas o senhorio do Senhor e não do mundo, não das coisas dessa terra, né? A ambição das coisas secular, né, das coisas desse tempo, causa muita ansiedade. O cristão, né,
que visa os tesouros celestes não fica aflito, correndo atrás do vento com as coisas dessa terra. Então, um cristão que tenta juntar os tesouros celestes, ele não vai servir dois senhores. Ele sabe muito bem quem servir, né? Ele já não é mais escravo do desejo dessa terra. Então, a ansiedade já não é um problema para essa pessoa quando ela define muito bem a quem servir, porque ela sabe o Senhor que ela serve. Amém? A palavra de Deus fala que uns confiam em carros e outros em cavalos, né? Mas nós, aquele, né, que se identifica como cristão, aquele que conhece o Deus que serve, confia em Deus, né? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É nele que a gente precisa depositar a nossa confiança, que aí a ansiedade vai cair por terra, porque a preocupação não é o mal, desde que seja moderado. Beleza? A gente vai ficar por aqui. Hoje era isso, a mensagem, para ser breve. E semana que vem a gente vai continuar falando sobre esse texto até a gente acabar, que está quase no finalzinho do capítulo 6. Tá bom? Beleza? Então é isso, agradeço você que assistiu. Peço que assista os outros vídeos, se você ainda não assistiu todos, para que a gente esteja aí todos unidos no mesmo, a gente parar no mesmo, na mesma parte, todo mundo, né, inteirado, mesmo assunto, junto, beleza? Então, muito obrigada, até semana que vem e conto com vocês.